na lógica da economia solidária e trazer isso, acho que para o debate das incubadoras é muito interessante pensar isso enquanto metodologia, né, que é muito mais, talvez muito mais eficaz a lógica de construir uma proposta diferente, tanto de viabilidade econômica e produtiva desses empreendimentos individuais, quanto na lógica da construção de um modelo diferente que a gente entende mais justo e solidário. Eu acho que é interessante pensar nela, né? Acho que tem esses dois tipos de abordagem que eu já falei, né? Setorial e territorial. As incubadoras, que eu vejo as incubadoras trabalhando muito mais a lógica territorial, que é absolutamente válida, interessante também, e a lógica setorial, eu acho que é um debate que a gente tinha que fazer, que eu acho que também é interessante. E a outra cadeia produtiva, que é uma cadeia que está se formando agora, que eu sou suspeita, né? Que eu juntou aqui duas coisas que eu adoro, um catador e duas redes, para mim ficou perfeito. Então é a cadeia binacional do PET, é uma cadeia produtiva que a Senais também está fomentando, também fomentou a Justatrama, também está fomentando a cadeia binacional do PET, que trabalha também na lógica da confecção, mas por tecido gerado a partir, fabricado a partir do PET. Então você tem, no Rio Grande do Sul, vão ter 3 polos de PET, chama de fazer o bloco, né? Então você organiza desde a catação, né, os catadores todos do Rio Grande do Sul, as cooperativas, as associações que já existem, as que estão sendo formadas, porque tem isso. Ontem acho que foi a Rosângela, né, que leu, Rosângela é o nome da... Tá aí? Ela levantou a questão, mas a gente trabalha na lógica de redes, mas a gente tem que pensar nos empreendimentos que ainda estão sendo formados e tal. Eu concordo com ela, né? A gente tem que não formar só as redes com os empreendimentos que já estão formados, porque é muito mais fácil você criar um empreendimento que já tem a possibilidade de trabalhar numa rede do que ele sozinho. Então, as redes, quando a gente fala, não são só dos empreendimentos constituídos, são dos que a gente ainda está pensando em constituir, tentando constituir. Então, vamos lá, os catadores catam, prensam, lavam, né, minimamente beneficiam o produto, aí eles vão para esses 3 polos que são distribuídos no sul do Rio Grande do Sul e eles fazem os flocos a partir desse PET que é recolhido. Né? E aí esse floco vai para o Uruguai, por isso que é uma cadeia binacional, e no Uruguai tem a Copima, que é uma empresa recuperada por trabalhadores, de fazer fibra. E eles fazem a fibra de poliéster a partir do floco do PET. Não sei se vocês conhecem o floco. É a matéria-prima para a indústria, né? É o pré-beneficiamento do PET. Então fazem a fibra no Uruguai. Do Uruguai ele vem para uma outra empresa recuperada, que é a Cooper Têxtil, em Minas Gerais, que ela tem tecnologia para, a partir da fibra de poliéster, produzir o tecido. Tecido vai para as confecções dos empreendimentos de economia solidária, geralmente do Rio Grande do Sul, mas eu acho que vai começar a incorporar os próprios de Minas também. Então, é uma cadeia um pouco mais curta que a Justatrama e geralmente os problemas que a gente tem para montar as cadeias produtivas são as que têm precisam de mais investimento, elas precisam de mais investimento pesado, principalmente em maquinário. E hoje que a gente tem, as cadeias que a gente consegue formar, esses elos são constituídos justamente por empresas recuperadas. Tanto essa cadeia do PET, que é a Copima e a Cooper Têxtil, que são empresas recuperadas, quanto na Justatrama, que a Têxtil Cooper era, né, e a Cones, que faz a fiação também, que são empresas que precisam de uma tecnologia, um investimento em tecnologia mais pesado, que geralmente os trabalhadores não têm. Os trabalhadores acabam ficando com o começo da cadeia e, no caso da confecção, com a parte final, que geralmente são as duas partes que têm um valor, menor valor agregado, né? Por isso a situação que a gente não consegue reverter de baixa renda dos nossos empreendimentos. E a lógica da cadeia produtiva, da organização em cadeia produtiva, é interessante por isso, que a gente tem mais possibilidade de discutir a distribuição dos ganhos ao longo da cadeia produtiva. Bom, os benefícios dessas cadeias produtivas isso que eu falei, melhor distribuição, melhor possibilidade de distribuição de renda, né? Você vai discutir com todo mundo a questão dos preços justos, possibilidade de pagamento do preço justo, embora isso seja meio um limbo mesmo, porque é difícil você chegar num valor que todo mundo acha que é justo, mas
certamente é uma possibilidade muito maior de uma distribuição equânime da renda, né, dos ganhos que essa cadeia tem. Uma menor alienação do trabalhador, que eu acho que isso é uma luta que a gente tem na economia solidária, de o trabalhador ter noção do todo, né? Então, um trabalhador que hoje estava lá na Têxtil Cooper, né? Ele tem noção do que é a produção de algodão, quais as dificuldades, o que as pessoas passam até a produção final, entende seu papel dentro dessa cadeia, isso contribui para a redução da alienação desse trabalhador. E o desenvolvimento do pensamento crítico, né? Você começa a olhar a realidade quando você conhece mais, né? Conhece mais o todo, você olha a realidade com outros olhos. Uma menor dependência do mercado, porque uma das grandes dificuldades da economia solidária é a comercialização, e quando você chega no final e vende uma blusa da Justa Trama, você fomenta toda a cadeia solidária. Então, você paga pelo trabalhador que fez a confecção, que fez o tecido, que fez o fio, que fez o algodão. Então, você reduz a possibilidade de exploração desse próprio mercado. Quando você inclui esse produto numa lógica, inclui também o consumidor, toda essa cadeia na lógica do comércio justo, aí você ganha não só em escala, você ganha em qualidade, né? Você está fechando a lógica, aí você consegue isolar cada vez mais a lógica do mercado e a lógica da economia solidária, né? Estamos tentando fazer um parênteses, trabalhar nas SENAIs, né? O Brasil é o primeiro país no mundo que tem oficializado o Sistema Nacional de Comércio Justo, estamos tentando trabalhar nisso. E acho que a lógica das cadeias e das redes tem tudo a ver com a lógica do Sistema Nacional de Comércio Justo e Solidário. Aumento da possibilidade de inovação tecnológica, e aí eu acho que a gente precisa trazer a universidade para fazer esse debate. A universidade, quantas incubadoras nós temos no Brasil que estão dentro das universidades, esse debate da inovação tecnológica, do desenvolvimento de tecnologias sociais, a gente ainda está muito atrasado nisso, né? Acho que a gente consegue definir um pouco metodologia como tecnologia social, e a gente aí inova, mas a questão do hard, do material, né? Não só do processo, dos produtos, da inovação dos produtos, a gente ainda acho que está deixando muito a desejar em termos de país. E aumento da visibilidade e aceitação da marca. É muito mais fácil, né? Que você tem uma cadeia, que você tem todo um apelo, né? Traz o consumidor junto, dá para trabalhar isso com a questão ecológica, né? Ecologicamente correto, socialmente justo. Isso tem um apelo, você chama o consumidor para participar da cadeia, né? Você tem ganha uma sustentabilidade na cadeia por essa questão do aumento da visibilidade e aceitação da marca. Bom, necessidades de incubação e assessoramento para essa lógica das cadeias, né? Pensando, aí tem uma interseção com redes muito grande, mas pensando nas incubadoras trabalharem com isso. A questão tem assessoramento técnico, que são para os elos específicos, para os empreendimentos econômicos solidários específicos, e tem a questão do assessoramento para a rede como um todo, né? Então, a questão de mobilização e articulação da cadeia produtiva solidária, isso é uma etapa muito complicada, precisa de assessoramento. A questão de organizar o planejamento participativo da própria rede, né? Claro, eles têm que decidir, mas assessorando essas redes é muito mais fácil do processo. Enfim, vocês trabalham com o planejamento dos empreendimentos, né? Já é difícil, imagina trabalhar isso com as redes. O desenvolvimento de tecnologias sociais, processos e produtos, foi isso que eu falei. Principalmente, a gente tem que pensar esses gargalos, que são esses elos que precisam de mais investimento tecnológico, pensar se esse investimento tecnológico que a gente precisa é o que existe, se a gente precisa de um outro desenvolvimento tecnológico, como é que a gente consegue fechar essas cadeias inteiras com uma tecnologia, com a lógica da economia solidária. Estudo de viabilidade da própria rede, né, e a logística, principalmente como a gente tem poucos elos no meio da cadeia ali que conseguem fazer essa etapa de beneficiamento mais pesada, a questão da logística, né, para chegar até esses elos não é fácil. Você pensar essa logística de uma maneira viável, né, economicamente viável. A formulação do preço justo, o estímulo à autogestão na rede, vocês sofrem na pele, imagino, pensar a autogestão dos empreendimentos, né? Então acho que tem que pensar a autogestão da incubadora, pensar a autogestão dos empreendimentos já é um desafio, pensar a autogestão de uma rede dessas, acho que potencializa
exponencial a diferença. E o desenvolvimento da marca e a formalização da rede já menos importante do que o resto. Bom, por fim, aí divulgando um pouco o nosso edital, saiu, deve ter saído, já deve estar na internet hoje, estou lançando aqui em primeira mão o edital de redes e cadeias produtivas da Senais, que está saindo hoje. Gostaria de convidá-los a ler e a participar e a mandar propostas. Hoje a gente conversava ontem, né? O problema da política pública hoje não é tanto orçamento, né? Porque os projetos têm orçamento. O Maurício mesmo estava falando ontem, eu penso numa coisa, quando eu vejo semana seguinte sai um edital para aquilo. O problema é que a gente está de execução, né? Como executar essas propostas, né? Ter boas propostas e executá-las bem. Então, muito nessa lógica das redes territoriais, das cadeias produtivas setoriais, a gente lançou esse edital, que está na rede hoje, e convido-os a ler e participar. Bom, gente, era um pouco isso que eu tinha planejado quando eu cheguei aqui, falando, não, mas vamos discutir redes de incubadoras, vamos discutir redes de política pública, podemos discutir o que vocês quiserem, né? Acho que a questão das redes é boa para isso, assim, então, tudo pode estar em rede, né? E a área de estudo ainda tem pouco desenvolvimento acadêmico disso, é uma área relativamente nova de estudos de redes, então tem muita coisa para estudar, muita coisa para desenvolver, muita coisa para debater em vários campos diferentes. Então, acho que estamos aqui, o Paulo também estava me contando que também é um estudioso de redes e também participa da Rede AB, que provavelmente vocês também conhecem, ou participando da Rede AB. Enfim, eu sei que estamos com o tempo meio contado, também não sei se eu estourei, tentei ser mais rápida, mas, bom, estou aqui para se vocês quiserem discutir, ou se vocês quiserem também avançar. Bom, obrigada. O pessoal já está se manifestando ali, vamos circular o microfone. Olha isso, passa aqui. Duas, três Ai, que vergonha! Bom dia a todos e a todas. Eu tenho um carinho especial também quando falo de cadeia produtiva, porque eu sou da engenharia e aí meio suspeito para falar, mas acho que, reforçando a ideia de redes, eu me lembro muito de um episódio em 2005 com a Justatrama, que a cooperativa que eu pertencia era apoiadora para a elaboração dos projetos, informação e orientação geral da cadeia, quando ela estava se estruturando. Ela surge em 2003, 2004 fizemos o primeiro projeto para a fundação do Banco do Brasil, em 2005 foi o segundo projeto, e aí houve um dilema, e aí da importância de se pensar politicamente uma rede e a cadeia produtiva, e aí eu acho interessante fazer esse relato. Os vários empreendimentos, porque são 4 regiões no Brasil em que esses empreendimentos se localizam, né, da agricultura, aí pensando, né, se você voltar ao slide lá, né, o pessoal que está em Rondônia, que aí a cooperativa sair, a Cobres e a Peixe não estão mais, só atualizando a informação, hoje a Cooper Peixe, e aí uma outra abordagem que eu queria colocar, a DEC, que está no Ceará, o Nobre em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, tem empreendimentos já de São Paulo também envolvidos, sim. Ela está em constante movimento, né? A dinâmica dela é própria. Mas, em especial, no episódio de 2005, a gente articulou todos os empreendimentos, olha, vocês precisam levantar as necessidades e passar para a gente conceber algum projeto para a Fundação do Banco do Brasil, para estruturar fisicamente com equipamentos todos os empreendimentos para essa cadeia de fato funcionar. E aí, para variar, estourou o orçamento. Né, pessoal? A gente está com o orçamento estourado, era mais do que o dobro, e se tinha que tomar uma decisão do que seria retirado. E aí cada empreendimento voltou, né, para suas redes locais e começou a decidir o que é prioritário para a rede, o que é prioritário para a cadeia. A discussão foi tão intensa e tão madura que eles optaram em, na época,
escolher e priorizar a compra de um PA circular, que era a única coisa que faltava para de fato fechar a cadeia na produção, né, dos produtos, que comprometia praticamente 1/3 do orçamento todo. Eles abriram mão, somente os agricultores, olha, a gente não vai comprar essa caroçadeira, né? A gente vai continuar fazendo manual para a gente fechar ela e não depender de ninguém para fora dessa cadeia produtiva. Então, todos eles, não, no ano que vem, no próximo ano, a gente pede as outras necessidades e fechar a cadeia. Então, essa estrutura de pensar no todo e não individualmente, a rede nos permite, né? E eu acho muito louvável. A cadeia hoje, ela vai bem, mesmo que ela tenha mudado alguns empreendimentos, porque acabaram dissolvendo, né? Eles recuperaram com grandes dificuldades, a gente sabe disso. E aí, mas eles já se reestruturaram e continuam na mesma lógica. Eles pensam a cadeia como um todo, para beneficiar todos os trabalhadores dessa rede. E aí, se a gente for pensar nesse processo, né, e vai para o próximo slide, onde a Coopertexto, que faz parte também da Justatrama, né, ela agora está entrando na cadeia do PET. Eu estava comentando rapidinho para a Ana, fiz esse comentário ontem para a professora Rosângela, que a produção do ano, praticamente todo, da Justatrama, ela se faz em 1 dia e meio, 2 dias de produção da Têxtil, né? Da Coopertexto. E aí, para ela, 2 dias de produção no ano, né, é muito pouco. Então, a tendência dela é se inserir em outras cadeias. Eles não querem ficar só no mercado tradicional para vender o algodão. Eles querem fomentar e fortalecer essa rede. Então, nada impede também que você esteja em mais de uma cadeia, né, pensando nos princípios, né, da economia solidária, dos valores. E pensando nas nossas redes, eu acho que esse é um ponto fundamental, né? A Ana estava apresentando aqui, tem a rede de educadores, como é que ela se articula nas cadeias, né? Porque as redes também elas são complementares. Eu vou pegar a rede de comercialização, né? Pensar na rede de educadores, pensar na rede de quais as incubadoras, as comercializações, os bancos comunitários, pensar nos fundos rotativos, dizer, como nos articulamos em várias redes, né? E aí talvez seja um momento, talvez colocando isso para a Dani, de alguma forma, tentar amadurecer com a gente, né? Como é que fica essa articulação entre as redes e como é que a gente consegue avançar, tanto pensando nas questões territoriais como nas setoriais, né? Essa dinâmica, né? De repente, ao invés... não deixa de ser um foco para poder avançar no debate, mas ao mesmo tempo não deixar de estar conectado às outras estruturas de redes, né? Porque a gente está, para o desenvolvimento, a gente precisa ampliar, porque as coisas não estão desconectadas. Então, só queria, na verdade, ampliar um pouco esse debate, apesar da minha forma um pouco confusa, né? Mas tenta traduzir isso. Quer dizer, como é que fica essas várias articulações pensando num objetivo maior, né? Como é que a gente pensa na história do desenvolvimento? Acho que é isso. Dani, parabéns pela apresentação. Eu acho que esse caminho de organização em redes e cadeias é estruturante para a economia solidária, né? Eu acho que a gente tem realmente que caminhar nessa direção. Eu acho que a gente tem que pensar apenas, né, a estratégia, que justamente isso é o mais complicado e complexo, né? E eu estava aqui fofocando, né, que essa história da abordagem territorial ou da abordagem temática, né, setorial, tem que cuidar disso com muito carinho. Eu estava lembrando aqui do movimento social da economia solidária lá na França, que eles começaram a se estruturar por uma abordagem setorial e explodiu. Passaram 10 anos sem existir. E agora, depois de 10 anos, eles voltaram a dialogar novamente a partir de uma abordagem territorial e estão se reestruturando a partir desse diálogo entre. Claro que isso é uma questão do movimento, mas acho que é uma questão que tem que cuidar, né? Esse dilema de qual a melhor estratégia, todos nós vivenciamos, né?
Mas eu cada vez mais aposto na abordagem territorial. Eu acho que ela é mais aglutinadora, né? Porque o seu José, que está lá na comunidade X, ele faz tudo. Ele comercializa, ele trabalha com banco comunitário, ele trabalha com tudo, né? Seu José ou Dona Maria, ou seja lá quem for, ele faz tudo isso, incorporado numa pessoa só. Então, quando a gente discute isso a partir do lugar onde ele está, né? Eu acho que é mais interessante do que... E aí, obviamente, que na hora que ele precisa de uma especialização, né, de um diálogo maior sobre uma competência técnica numa área, ele vai procurar quem está em cada uma das redes trabalhando isso. A outra questão que eu queria colocar é sobre justamente o lugar da rede de educadores aí, né? Quer dizer, a gente não pode pensar uma coisa separada da outra. Tem especificidades? Tem. Mas como é que a gente junta uma coisa com a outra, né? Não só da rede de educadores, né? Mas se a gente pensa rede de empreendimento, né? Cadeia de empreendimento, mas como isso se articula com rede de incubadoras, com rede de educadores, com rede de bancos, com rede de comercialização, com rede de não sei o quê, né? Então, precisa pensar uma forma de articulação entre essas diversas redes. E a última coisa que eu queria colocar objetivamente, né? Eu tenho pensado muito sobre essa relação da economia solidária com a escala, né? Com a questão da grande produção, né? Eu acho que isso é um dilema que a gente pensa que é importante, mas não consegue fazer. Para mim, eu tenho isso resolvido na minha cabeça, queria deixar bem claro, né? É um dilema mesmo, quer dizer... eu fiquei pasmo aqui quando ela diz o pessoal da competência em um dia e meio resolve o problema da justa trama. Eu digo, caramba! Eu digo, mas por quê? Ela diz, porque não tem algodão. Não tem algodão, beleza, mas... então, mas aí, ou a gente trabalha isso a partir de uma lógica, né? Por exemplo, aí, beleza, vamos agora botar o PET para dentro, né? Mas vai ser mais um dia e meio, então dá 3 no ano, e aí? E o resto faz o quê? Né? E assim, aí vem o meu lado agroecológico, né, da história, né? Que assim, eu penso que, por exemplo, para mim não é legal a gente estimular uma produção em escala de algodão, senão todo mundo vai produzir algodão e vai deixar de comer. Vejam os dilemas, né? Só para colocar para o debate. Obrigada. Bom, também parabenizar a Dani, né, pela exposição. Bacana essa rede de PET, eu nunca tinha ouvido falar, para mim é uma novidade e apresenta já um passo a mais, que é uma cadeia binacional, né? Quer dizer, nem sei como é que fica isso em termos de alfândega, né? Porque tem que pagar imposto para sair, imposto para entrar de novo, o custo aumenta nesse, né? Acho que deve ser complicado, enfim, mas muito interessante e desafiador. Agora, eu acho que essa ideia de trazer o debate da Dani para cá era para a gente começar a pensar, até quando a gente for apresentar nossas ações, ver onde que a gente pode identificar possibilidades de articulação de cadeias ou redes, ou mesmo identificar setores que a gente trabalha em comum e ver como que a gente pode colaborar a partir disso, ou iniciar um diálogo. Eu estou aqui já cochichando com a Crisilene, porque eles têm algo que a gente não tem, eles têm um foco tecnológico forte, e a gente tem um foco mais social, né? A especialização nossa são de profissionais da área das ciências sociais, eles têm um foco tecnológico. E eu tive conhecendo esses dias aqui os laboratórios de materiais, aqui com o professor Sandro e tal. Eles têm máquinas maravilhosas ali, que a gente poderia incorporar aos nossos empreendimentos, etc., né? Máquinas, por exemplo, para produzir tijolo a partir de resíduos de construção, né? Que tem grupos nossos que trabalham com construção, mutirão de habitação popular, etc. Daria um jogo muito interessante. Então, é um desafio imenso pensar nisso. Agora, Dani, assim, eu acho que o projeto da Senai, eu queria que você pudesse apontar um pouco mais para a gente pensar a partir do grupo que está aqui. Ele envolve capital e custeio também, ou é só custeio?
Se for só custeio, a gente vai mais para redes, né? Se for capital, dá para começar a pensar cadeia, né? E se não tiver capital, como que a gente poderia cruzar isso? Aí você, como é gestora federal, está lá com, né, dialogando diretamente com os ministérios, agora na cadeia da reciclagem, inclusive, como que a gente pode encontrar mecanismo de financiamento para o capital, né? FINEP, MCTI, etc, né? Que eu acho que teria um foco. Tem espaço para a gente avançar nesse sentido. Por exemplo, o MST está produzindo vinho, né? Vinho no Rio Grande do Sul. Está trabalhando com leite longa-vida, certo? Leite em caixinha. Né? Ele está começando a usar e um pouco mais longe. Eu acho que a gente teria que avançar para esse caminho também, para não ficar, né, nossos empreendimentos isolados no meio da cadeia e não conseguir avançar. Bom, é isso. Bom, queria parabenizar a Daniela. Para mim foi uma aula, né? Porque eu não sabia nada sobre isso, só ouvia falar. Então aí quando você começa a falar, dá toda uma vontade da gente de ouvir mais. E aí o Maurício começa a cochichar aqui comigo e eu já estou começando a pensar naquele edital que você colocou lá. Então, assim, é extremamente estimulante a gente ter uma oportunidade assim de ter essas informações e poder vislumbrar mais um passo de trabalho, mais uma etapa de trabalho na nossa incubadora, que é muito nova, né, ainda, mas que está com muita vontade de fazer. Então, um momento como esse aqui que a gente está tendo é extremamente importante, tanto para a equipe, os alunos, né, o pessoal que se envolve, como para essa troca, né, que está sendo muito boa. Então, eu não tenho nada a perguntar, só para colocar e parabenizar vocês por esse momento. Vamos começar Deixa eu começar pelas mais objetivas, mais fáceis. O edital envolve capital, mas a gente tem aquele velho problema de não poder repassar capital para entidade privada sem fins lucrativos. Para a universidade, sim. O problema é que, às vezes, a universidade fala, mas para a universidade pode. Ela manda o projeto pela fundação de apoio. Aí a fundação de apoio é entendida como entidade privada sem fins lucrativos, a gente não pode repassar recursos de capital. Então, para as universidades que vão mandar os projetos direto, as universidades públicas que vão mandar os projetos direto, tanto as federais quanto estaduais e municipais que são menores, a gente pode repassar recursos de capital. Para as outras, para as que vão mandar via fundação, só recurso de custeio. Bom, o debate de redes é extensíssimo, né? A gente pode ampliar isso aqui. E eu acho que quando o Maurício conversou comigo para vir apresentar aqui para vocês, o foco era mais na produção mesmo, para pensar a metodologia de incubação em si. Mas eu acho que, já escutei em algumas rodas de conversa, e agora aqui, a questão da rede das próprias incubadoras, né? Que a gente fala de redes, isso aqui é o foco na produção, né? É a troca, mas é a troca material, né? Então, mas você pode ter redes focadas na troca de informação. E aí, uma coisa de jeito nenhum que exclui a outra, elas são inclusive complementares. Então, se tem uma rede, uma cadeia focada na produção, pode ter a rede focada na informação, no assessoramento técnico, a rede de incubadoras, a rede de formadores, isso tudo, quando você une essas redes, a experiência é muito mais rica ainda, né? É a rede das redes, né? A rede tem... abre essas possibilidades, a dinâmica de trabalhar em rede abre essas possibilidades para a gente. Então, como também, de jeito nenhum, excludente a abordagem setorial da abordagem territorial. Inclusive, seria ótimo que as duas estivessem no mesmo, que a territorial e a setorial fossem juntas. É que às vezes a gente não consegue porque o elo da cadeia está em outro lugar. Mas, certamente, esse elo nesse outro lugar está inserido numa lógica territorial e tem a lógica da abordagem. A cadeia produtiva acaba sendo uma cadeia formada por redes, né? Redes locais que estão articuladas. E eu não acho que a gente tem que escolher entre uma abordagem e outra. A gente pode trabalhar com as duas juntas.
Inclusive, é muito mais desejável isso, porque a vida como ela é no dia a dia é no território, né? Isso que você falou, o Zé lá que trabalha, ele vende, ele comercializa, e mais, ele participa da discussão da economia solidária, ele participa de um conselho municipal, né? É a vida ali no território, nosso desafio é de levar essas coisas integradas para o território ou integrar a partir do território quando as coisas chegam lá. Esses são os desafios territoriais que a gente tem. Mas como a gente não tem, pensando aí numa cadeia produtiva, né, nessa abordagem setorial, coisa mais da produção, como a gente não tem elas, geralmente, todas que a gente precisa no mesmo território, a gente tem que ir para outros territórios, mas que é interessante e desejável que esses outros elos estejam inseridos na lógica territorial também. Sandra, a coisa do dinamismo da rede, eu acho que é uma das coisas mais interessantes que a rede tem, né? A rede é viva. Não tem a coisa que está dada, não tem, é isso, um elo entra, uma cooperativa entra, outra sai, incorpora mais um aqui, aí a conversa está tomando um rumo daqui, não, agora vamos focar naquela outra parte, é um organismo vivo mesmo, né? E esse dinamismo, não sei, pelo menos para mim, é uma das coisas que mais encanta no trabalho de rede. Agora, eu acho isso, eu acho que tem que pensar. Para mim, as coisas não funcionam sem a lógica de redes, né? Então, você fazer um trabalho aqui, desarticulado do trabalho dos formadores de educação popular, desconectado do trabalho das outras incubadoras, para você pensar uma lógica de desenvolvimento até regional, né? Falando em níveis do Nordeste aqui, não faz sentido. Então, eu acho que tanto a questão da produção, isso que o Maurício estava colocando, tem um pessoal que trabalha com resíduos ali, a gente pode juntar aqui, tanto com a lógica de redes para troca de informação, eu acho absolutamente necessário. Não consigo pensar numa proposta diferente dessa. Agora, as redes são formadas a partir de elementos comuns, interesses comuns, e eu acho que a gente tem que pensar, se a gente for formar uma rede, né, rede de incubadora, ou redes de incubadoras do Nordeste, pensar quais são esses elementos comuns, o que desencadeia esses interesses para a gente formar as redes a partir deles. Então, se o interesse é troca de metodologia, se o interesse são trocas mais concretas da produção, eu produzo resíduo, tem os catadores ali, uma lógica mais setorial de produção, ou a minha incubadora é mais focada no desenvolvimento tecnológico, eu estou precisando de uma força na autogestão, eu estou no desenvolvimento de tecnologias sociais, né? Acho que tem que achar esses links que vão desencadear o próprio desenvolvimento da rede. Eu acho que metodologia é um que certamente dá jogo, mas tem que pensar se tem outros. Bom, o edital, não sei, se vocês quiserem eu falo um pouco mais, mas é isso, tem capital de custeio, tem capital de investimento. Agora a gente está querendo trabalhar com redes maiores, não é uma rede lá de 4 empreendimentos, são redes, vocês vão ver no edital, são redes maiores. E aí eu acho que tem total a ver com o que a gente está discutindo aqui de encontro de redes, de incubadora, porque vai ter que trabalhar numa lógica maior. Eu também tenho... Oi? Eu também tenho esse dilema que a Ana colocou do negócio da escala, né? Como é que você faz para dar escala? Sem rede, sem cadeia produtiva, não dá para ter escala na economia solidária. Ainda mais quando você coloca agroecologia. Porque todo o trabalho do ano inteiro dos agricultores lá da ADEC, como a Sandra colocou, o trabalho do ano inteiro deles, que eles fazem com algodão, em um dia a Cones ou a Têxtil Cooper processa. Agora, você discutir escala com agroecologia, sem a lógica de rede, não tem a menor condição, né? O próprio agricultor. Esse cultivo, gente, eu não sei se vocês conhecem, mas eu fui visitar. O agricultor tira o bicudo, né, que chama a praga, tira na mão. Então, como é que você vai dar escala nisso? Se não for na lógica de rede, se não for todos eles produzindo um pouco e juntando no final um montante. Não tem condição, é isso. E aí você vai para uma cooperativa que foi uma empresa recuperada, que a escala dela é absurda, e é isso. O que ela faz com o resto dos dias? Né? Tem que ter muitas cadeias produtivas para dar conta daquilo. Mas que bom que tem aquele empreendimento, que tem aquele elo que nos possibilita trabalhar a cadeia inteira nessa lógica. Mas é o dilema que, inclusive, a Senai, essa história da escala, é um dilema que a Senai, enquanto governo, enquanto parte de um governo,
a gente sofre todos os dias, porque existe uma pressão de vamos terminar com a pobreza, e nós queremos superar a pobreza no país, né? É um grande desafio, que eu acho que todo mundo tem que estar engajado nisso, sociedade, governo local, governo federal, todo mundo. É um objetivo muito nobre, né? Vamos lutar para isso. Agora, o que é exigido da Senais é, cadê a escala da economia solidária? Como é que a gente vai acabar com a pobreza no Brasil sem dar escala? Porque tem 16 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza e tal. Como é que a gente dá escala nisso para terminar superar a pobreza dessas 16 milhões de pessoas sem dar escala? Como é que você dá escala à economia solidária, que é uma coisa tão... que dá aquele trabalho do dia a dia que vocês estão acostumados a... Como é que você vai dar escala nisso? É um dilema, acho que está na cabeça da Ana, está na cabeça de todos nós mesmo. Bom, acho que é isso. Bom dia a todos. Meu nome é Trajano. Pedi desculpa, porque eu mesmo fui quem perdi a oportunidade do grande aprendizado. Cheguei aqui agora, mas não tive como conter e não me apresentar e aproveitar a oportunidade para divulgar o meu trabalho e pedir atenção, não só da Dani, mas das outras pessoas que estão presentes. Na realidade, eu trabalho com reciclagem. E ouvindo essa palestra, eu muito me questionei quanto às dificuldades que nós passamos. É sabido por todos que está existindo uma nova política do resíduo sólido, e como ela falou no programa de combate à fome e à pobreza, nós vimos engajado nisso. Embora vimos que haja algum choque, porque hoje nós temos uma economia na rede da reciclagem que funciona aí há mais de 30 anos e está sendo mudada. Eu sei que as pessoas estão fazendo com o melhor dos seus objetivos, mas não respeitando essa cadeia que já existe, montando um programa num birô, com certeza haverá choque, é o que nós estamos vendo. Eu tenho um exemplo de uma cooperativa aqui em João Pessoa, que ela está com 6 meses, e ela já começou no novo modelo, mas ela já parou. E nós temos outros exemplos das pessoas que vinham já no modelo antigo, desempenhando o seu papel, elas estão sobreexistindo. O que nós vimos é o seguinte, que falta exatamente isso, que essa discussão ela possa ser levada a um nível mais elevado, porque quando ela falou no agricultor, muito me lembrou os catadores. As pessoas estão lá, de uma certa forma, capengando para matar o bicudo um a um. Nós sabemos que isso é impossível. Porém, é necessária uma política também, não só na conscientização da base, mas também das pessoas que fomentam, que fazem as leis, que fazem da parte das universidades, que possam contribuir com isso. Porque, por exemplo, quando se falou da reciclagem, o ano passado eu movimentei 1.600.000 toneladas de materiais. Esses dados não aparecem nas estatísticas oficiais de governo a nível de prefeitura. O que é que isso levou? Levou a dizer que João Pessoa só recicla 20%. Eu acho que seria muito mais prático pegar todos os números da cadeia existente e apresentar, e ali criar assim um novo ciclo, através de debates e através de informações, a própria universidade se infiltrando nisso aí, porque é melhor você pegar o que tem e aperfeiçoar do que criar um novo modelo que nem sempre a eficácia pode ser comprovada. Então eu defendo o ajuste de conduta na base e com tecnologias fornecidas pelas universidades, pela União no todo, para podermos chegar. Isso eu vejo na reciclagem, mas quando ela mencionou o caso do plantador de algodão, são situações semelhantes, que por si só ele nunca vai sair daquilo. Ele vai ficar naquela mesmice, vai ser igual à planta, que ela é plantada, ela nem morre e nem cresce. Porém, eu acho que somos nós, as pessoas que a nível de universidades, a nível de união, de prefeitura, estado e município, quem podemos fazer? Na área da reciclagem, eu vou mais longe. Não adianta só trabalhar a educação na reciclagem, tem que trabalhar a nível de fábrica, porque quando você faz uma garrafa PET dessa, ela vem aí com o corpo de PET e a tampa de polipropileno.
70% dos calçados, esses aí, eles são reaproveitados, 30% não. Seria necessário respeitar por região aonde que você pode lançar aquele tipo de material. Aqui nós temos um fabricante, não vou falar o nome, que ele faz o copo descartável. Ele sendo de polipropileno, ele está incluso na nossa cadeia. Ele vai gerar emprego e renda. Mas se ele faz de um outro material que não existe a reciclagem aqui, ele vai ser um crime a mais para o aterro sanitário, para os aterros. Então é necessário que de cima para baixo venha também a política de quando você lançar um produto no mercado, pensar na reciclagem dele, no reaproveitamento. Porque as cidades hoje elas crescem verticalmente por falta de espaço. Nós crescemos a economia, cresceu a população, produziremos o dobro de lixo. Então, temos que pensar de cima para baixo em termos de reciclagem. E agradecer a rica oportunidade e queria poder fomentar essa economia dentro do meu setor, do setor ao qual estou inserido, que é a reciclagem. Porque a reciclagem eu entendo que ela começa com o catador e termina com o produto final, que seria a fábrica. Porém, é uma cadeia, não tem como fugir disso. A política adotada hoje é que tudo seja doado para o catador. Seria necessário, então, que esse catador ele tivesse um aprendizado maior, porque ele não tem condições de ser gestor. Isso também está provado. Não adianta só pegar e dar para ele, porque ele não vai conseguir gerir a coisa. Essa experiência já está sendo notada, eu estou no lado oposto da situação. Porém, no campo das ideias, eu participo com o catador. Mas também não poderia esquecer a fábrica. Um exemplo hoje aqui, a empresa de energia, ela está entrando nesse cenário, pegando o material e dando desconto na energia, como forma de ser amiga do meio ambiente. Mas já há quem faça esse serviço. Então, poderia ser apenas um drible para ganhar incentivos. Eu acho que esses incentivos teriam que vir para a cadeia, do catador ao ponto final. Quero agradecer a oportunidade. Muito obrigado. Bom dia, meu nome é Patrícia, eu venho de São Carlos, São Paulo, lá do Número Ecossol da UFSCar. Aí queria compartilhar um pouco do que está acontecendo com a gente lá no estado de São Paulo, bem dentro disso que está sendo conversado aqui sobre a articulação de incubadoras, né? A gente está com um projeto lá desde 2010, que é de articulação de TCPs do estado de São Paulo. E a gente está finalizando esse projeto agora com perspectivas muito positivas. Foi um projeto que foi muito positivo. Primeiro, essa questão da articulação de incubadoras foi muito importante para a gente se conhecer o trabalho que as incubadoras estão realizando, com quais empreendimentos e por meio desse projeto que a gente fez, a gente conseguiu articular muitos empreendimentos. Por enquanto ainda mais engatinhando, não como apresentado, né? A gente tem mais parcerias, então, por exemplo, com o pessoal da Unicamp que está aqui, né? Eles trabalham com tecnologia social. A gente foi para lá, discutiu tecnologia social, o empreendimento foi para lá, viu uma tecnologia social que um empreendedor levou uma batedeira para bater sabão, que dava para bater mais sabão ao mesmo tempo, e voltou para São Carlos e implementaram no empreendimento deles. E tem havido outras trocas entre empreendimentos, está sendo muito, muito legal para a gente, e essas trocas estão acontecendo também independentes de incubadora, e isso para a gente também é muito positivo, a gente avalia como algo positivo. Então, os empreendimentos que são assessorados por diferentes incubadoras, se comunicando, independente das incubadoras, e se ajudando e crescendo. Então, eu acho que esse tem que ser também o nosso objetivo, né? De autonomia dos empreendimentos, né? Não é a gente intermediando todo o tempo, todas as relações. Então, nesse ponto, né, vem junto ao encontro do que vocês colocavam sobre essa articulação de incubadoras, e aí também eu já aproveito para parabenizar aqui o encontro, né, que a organização, inclusive, pediu, está organizando os anais do encontro, com resumos das incubadoras, então acho que é uma forma muito legal da gente começar essa interação.
Para não me estender muito nessa questão do projeto de articulação de TCPs, coloco à disposição, caso alguém tenha interesse em conhecer mais, aí eu posso contar melhor de como está sendo lá. E aí eu queria aproveitar para colocar, só informar também que a FGV, a Fundação Getúlio Vargas, que é lá da cidade de São Paulo, da capital, eles trabalham muito com essa questão de programas, enfim, softwares e tal, e eles têm um programa que calcula preço justo, então que eles vão com esse programa nos empreendimentos, discutem com o empreendimento quanto eles querem retirar por mês, quanto que eles vão ter que produzir para poder retirar aquilo e para calcular o preço justo. Então é algo muito interessante também para quem tiver interesse, buscar a Fundação Getúlio Vargas, que eles disponibilizam também. E aí, por último, queria colocar que a gente fica nessa, o professor Paul Singer também colocou essa questão de não poder abrir editais para o que vocês estão colocando como entidade privada, né, que seriam os empreendimentos de economia solidária. Por outro lado, né, se a gente tem essa perspectiva mesmo da caminhada dos empreendimentos, independente de incubadora, de uma nova perspectiva econômica, enfim, tudo isso que a gente tem discutido, tem alguma coisa que está faltando, né? Como que a gente chega nesses grupos sem precisar necessariamente da intervenção de incubadora, enfim, ou de uma fundação, no caso. Então eu queria colocar que eu acho que é uma questão também de mobilização nossa, né, de incubadoras junto aos empreendimentos, frente aos Senais, e pensar, e aí colocar para você, não sei se deixar em saia justa, ou se também, acho que talvez nem tenha resposta, mas de que forma a gente poderia começar a trazer essa discussão mesmo, de como a gente consegue discutir a captação de recursos para empreendimento, direto, sem a intervenção, né? É isso, obrigada. A captação de recurso, aliás, eu até esqueci de responder ao Maurício também. Na parte de catadores está muito mais fácil de trabalhar, está muita gente engajada na mesma lógica, querendo contribuir, e eu acho que aí eu estou tentando fazer uma crítica construtiva ao movimento da economia solidária, à luz do que a gente vê lá. Claro que não dá para esperar que a Senais resolva todos os problemas, né? A gente é inclusive, muito pequeno dentro do governo. Mas se a gente compara, por exemplo, os avanços que o movimento dos catadores teve com os avanços que o movimento Fórum de Economia Solidária, os avanços que os dois tiveram, é uma coisa assim... Tudo bem, claro que não é só a responsabilidade dos movimentos, eu acho que os catadores trazem uma pauta ambiental muito clara que ajuda na discussão e na aceitação pelo apoio da sociedade como um todo. Agora, a gente pode repassar recursos direto para os empreendimentos dos catadores, porque eles têm previsão legal na legislação. Agora, para os outros empreendimentos de economia solidária, não. Como é que foi conseguido isso? Mobilização popular. É isso. Pressão no Congresso, pressão nos órgãos centrais do governo. Conseguiram. Eles conseguiram previsão, dispensa de licitação, conseguiram mexer na 8666, que é assim, você fala isso dentro do governo, todo mundo tem arrepio. Eles conseguiram. A prefeitura pode contratar diretamente para fazer coleta seletiva sem participar de licitação. A gente está tentando, assim, na lei que a gente vai encaminhar da economia solidária, a Lei Geral da Economia Solidária tem 3 frentes, né? Iniciativa popular, parlamentar e o do Poder Executivo. No Poder Executivo tem algumas prerrogativas que só cabem ao Poder Executivo. Nessas a gente está colocando lá fundo, está colocando os mesmos ganhos que se obteve na Lei de Micro e Pequenas Empresas, a gente está tentando colocar para a economia solidária, então que o município ou que o governo possa fazer uma licitação só para empreendimentos de economia solidária, se ele quiser, claro, né, obrigar. A gente não pode obrigar, mas assim, tentando dialogar isso sem um forte apoio popular é muito difícil dentro do governo. Então, se você perguntar, sempre coloca de saia justa, não, eu devolvo para vocês. Vamos fazer isso? O movimento quer fazer isso, o fórum quer fazer isso, todo mundo, as universidades querem encabeçar isso, vamos fazer. Agora precisa de apoio popular, a gente sozinho não consegue.
Precedente tem, o movimento dos catadores conseguiu. Então, poder repassar recursos de capital direto para isso. Enquanto a gente não consegue isso, tem outras possibilidades. Como eu falei, né, está muito mais fácil trabalhar com catadores. Inclusive, hoje, o orçamento da Senais, metade do orçamento da Senais é para trabalhar com catadores, a outra metade com o resto de todas as cadeias. Então, o BNDES já está, para trabalhar com catadores, ele já abriu as portas. No Rio, a gente já está conseguindo que ele coloque recurso de investimento para estruturar as unidades de triagem, de pontos de entrega voluntária, pré-beneficiamento de material, a gente está conseguindo. Agora, é isso, precisa de muita articulação, muita coisa. E no dia, agora, já emendando na resposta ao colega, no dia 19, a gente está chamando todos os governos estaduais do país, em Brasília, para discutir o apoio à organização dos catadores com vistas na Política Nacional de Resíduos. Então, a gente está chamando os governos estaduais para ir lá, porque a gente não tem capacidade de pulverizar mais esse recurso, é muito recurso, mas a gente chama os governos e fala, vamos apoiar, vamos entrar com um recurso razoavelmente grande. O BNDES falou que vai entrar com a mesma quantidade de recursos que a gente aportar, o BNDES vai aportar para a capital. E o que a gente exige é que o governo chame a sociedade, chame todas as entidades que estão trabalhando com os catadores, chame os movimentos sociais para formular um projeto junto para o Estado. Aí sim, com base nas experiências, com base no que está sendo feito. Nada vai ser imposto de cima para baixo, não. É claro que a política nacional traz novos elementos, né? A política nacional de resíduos sólidos traz novos elementos que precisam ser cumpridos, mas traz grandes oportunidades também. Então, inovações a gente vai ter que ter. Inclusive, vai entrar a pauta da logística reversa, vai entrar da coleta seletiva solidária, vai entrar várias pautas que provavelmente não estavam entrando antes. Então, vai ter essas inovações. Mas a gente quer implantar essas inovações, que a gente vê como oportunidade, tem as obrigações, mas com vistas naquilo que já está sendo desenvolvido. Então, é incrementar a experiência local, né? A gente não quer que nada seja imposto de cima para baixo. Bom, acho que é um pouco isso, não sei. Então. Ô, Dani, por que você acha que os catadores conseguiram e os outros serviços não? Porque, assim, a minha opinião, Daniela, não estou falando enquanto Senado, estou falando minha opinião, Daniela. Eu acho que tem duas questões. Uma é a pauta ambiental junto com a discussão, que eu acho que ainda é uma força mobilizadora da sociedade maior do que a justiça social o meio ambiente, por incrível que pareça, e o tipo de organização dos movimentos. Então, o movimento dos catadores, estava discutindo, mas é difícil de lidar e tal. É difícil, mas é organizado, eles sabem o que eles querem, eles têm objetivo, eles vão conversar, as portas são abertas e tal. O movimento de economia solidária, eu acho que ele não é tão focado, seu foco não é tão claro, acaba pulverizando mais, tem mais conflitos, esses conflitos são externalizados e, em certa medida, é mais fácil negociar e dialogar com um movimento que traz as pautas mais construídas e consensuadas de dentro para fora e chega lá e apresenta o que quer. A economia solidária ainda quer discutir e tal, aí chama o governo para discutir, e de vez em quando mete os pés pelas mãos. Mas eu acho que são essas as duas principais diferenças. Eu não vou dizer nadinha não, mas assim, quando há uns 4 anos atrás ou 5, eu tive numa caravana da economia solidária em dezembro e depois em janeiro na Venezuela. E fomos apresentar as cadeias produtivas do Brasil, né? Foi um avião completo de empreendimentos brasileiros para lá. E aqui nós tínhamos poucos bancos, né? Aí Chaves diz bem assim, uma missão para o Brasil, lá do Banco Palmas. E no ano seguinte tinha 60 bancos. E ontem ele disse que tinha 3.000 e poucos bancos. Acho que os catadores também, Lula disse, olha, meu governo vai apoiar os catadores. Então também tem uma decisão firme, presidencial, né, de tocar para frente uma proposição. Tem toda essa mobilização social, mas também tem uma posição política firme. Agora, essa posição política firme só vem também da demanda da organização social.
Mas quando você estava falando, eu estava aqui pensando algumas coisas que eu acho que talvez são importantes e que a gente precisa cada vez mais trabalhar. Por exemplo, e sem pretensão de se complementar o que você falou, é só dizer alguns toques assim. Nessa caminhada, a gente tem percebido também a ideia, quer dizer, há uma preocupação dos trabalhadores em compreender os processos produtivos e trazer pessoas novas para os processos produtivos, mas também de inovar e, ao mesmo tempo, ter autonomia no fazer, no pensar. Então, essa questão da autonomia dos trabalhadores é muito premente. Eu tenho a impressão que há uma necessidade das incubadoras, etc., ou das próprias cadeias e redes, em terem seus processos de formação dos seus educadores, da produção de material, porque é necessário a formação de um capital, né, no campo educacional, para a gente poder, esse capital ficar sedimentado dentro, incorporado aos processos. Porque sem essa incorporação, vem o bicudo, daqui a pouco vem uma outra técnica, vem um outro problema e tudo tem que vir, a tecnologia, a pesquisa e a formação tem que vir de fora toda a vida. E depois o técnico vai embora e o empreendimento fica morto, entendeu? Então, eu acho que é uma questão muito importante essa questão da educação no interior, né, das redes e cadeias. Uma outra coisa também, na verdade, é uma coisa bastante complexa, porque há redes que têm problema com as intempéries, né? Por exemplo, o pessoal do meio ambiente, com o Laninha e com o El Ninho, nós tivemos uma mudança muito significativa nas plantas, sobretudo aqui no Brasil, em termos de desenvolvimento das plantas, seja da horta, seja as hortaliças, seja as plantas que fornecem néctar, pólen, etc., etc. E isso há um completo movimento e uma adequação a esse movimento precisa ter muita sensibilidade. Então, eu acho que eu vivenciei um pouco isso, que eu me dediquei um pouquinho só na questão da agroecologia e da produção. A produção a partir dos derivados, né, produzidos pela abelha. Então, essa mudança ela é complicadíssima para quem mexe com peixe do mesmo jeito, né, etc. Então, há uma mudança do ponto de vista das intempéries. Essas mudanças do ponto de vista do mercado, por exemplo, essas crises econômicas, isso mexe muito nas redes e cadeias, são dificuldades que as redes e cadeias enfrentam também, né? A formação do preço, essa coisa da loucura aí dos preços. Essa coisa do trabalho também, a gente precisa ter muito cuidado de observar. Por exemplo, o apicultor, se ele tem um apiário, ele deve ir no máximo 3 vezes ao mês ao apiário, no máximo, né? Um apicultor deve ir 3 vezes ao mês ao apiário. É mais ou menos isso. Quer dizer, então essa história do processamento do produto. Agora, tem uma outra parte que é o processo de comercialização, da embalagem, tem todo um processo que vai levar o restante do tempo, né, que ele tem. Então, o tempo de trabalho de cada segmento, de cada cadeia é específico demais. A gente tem que ter preocupação com isso, porque o tempo ele é muito diferente. Eu falava com o Luizinho aqui da feira, né, agroecológica aqui que tem na Universidade Federal aqui da Paraíba, aqui no campus, toda sexta-feira. E aqui nós temos uma grande baluarte aqui desse processo que ajudou demais nesse processo dessa feira aqui da Paraíba, né? E ele dizia assim: eu me levanto às 3 horas, pego o primeiro carro às 3h30 da manhã, depois o segundo, para chegar aqui às 5 horas, armar a barraca,
e eu vou sair daqui às 2 horas e vou chegar em casa às 4 horas da tarde. Mas durante a semana eu vou estar todo o tempo lá na minha horta. Isso coincide também com um outro produtor lá do Rio Grande do Norte, também tem uma feira lá há 8 anos lá, agroecológica, aos sábados, né? E aqui a gente tem a Kátia, que faz parte da coordenação da feira. Eu queria uma salva de palmas aí para o pessoal das feiras agroecológicas, né? Muito bem. É uma sistemática, né? Cotidiana, né? Todo sábado, toda sexta, aqui em João Pessoa tem uma coisa interessante, tem um ônibus, né? Além das feiras que existem nos bairros agroecológicos, tem um ônibus, né? Que circula em vários bairros, né? Com essa feira itinerante. Então, como é o tempo de trabalho? Então, o tempo de trabalho é algo extremamente diferente e peculiar a cada rede, né? Acho que é uma coisa que a gente precisava também, no outro momento, tentar ver. E para nós das incubadoras, fica a ideia, né, de tentar romper um pouco com essa lógica dos editais. Quer dizer, se os editais são bem particulares, então cabe a gente pensar, ver a maneira de se articular para juntos, né, tornar aquilo que é algo muito direcionado, né, a tornar aquilo mais coletivo. Então, a ação coletiva das incubadoras, se reunindo para articular-se e trabalhar um edital, eu acho que é algo que a gente precisa pensar um pouquinho, né? Vale a pena no edital 04 haver uma articulação de 2, 3 incubadoras para fazer uma proposição, né? É possível? Então, eu acho que a gente poderia estar pensando também nessa perspectiva como possibilidade de saídas. Eu acho que, no mais, nós gostaríamos aqui de agradecer imensamente a Daniela por ter trazido essas informações preciosas, né, e que ajudam os pesquisadores que estão aqui de economia solidária, os professores, né, ajuda os estudantes que estão no PROEST, são bolsistas do PROEST, PIBID, PROBEX, PROLICEM, etc. E estudantes e curiosos que querem compreender um pouquinho mais essa dinâmica da economia solidária. E os empreendimentos que também estão aqui. Então, eu agradeço em nome da Incubes a você por ter dedicado esse tempo, né, ter vindo para cá, tá certo? Muito obrigado. E vamos para um intervalozinho com um cafezinho esperto, tá certo? E também, olha aí, ó, vamos coçar o bolso, tá certo? Porque tem empreendimentos que precisam, né, também vender, faturar. 5 minutinhos, 5 minutinhos, cafezinho, banheiro, etc. Dá tempo.